Tem livro que não é para qualquer fase da vida. Esses eu escolhi para ler com calma em 2026. Eu sou a Vanessa e esse daqui é o Pausa Literária. Se puder, pega um café, uma água, um chá, se acomoda aí, vem comigo, vamos fazer uma pausa e falar de livros. Essa lista não é sobre quantidade, é sobre escolhas. São livros que eu quero ler com calma, sem pressa e sem obrigação de ler, embora o fato de eu ter escolhido esses em detrimento de outros que estão aqui na minha estante é um indicativo de que eu tenho motivos específicos para ler cada um deles e eu quero contar para vocês quais são eles. E o primeiro deles, inclusive, eu já comecei a ler, que é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Eu estou lendo nessa edição do Clube de Literatura Clássica, capa dura, e aliás, uma capa belíssima. Tem fitilho, são quase 1.200 páginas e tem algumas ilustrações também. Vou mostrar a ilustração aqui logo do comecinho para vocês, porque a gente já tem o nosso protagonista aqui, é esse jovem aqui, que está aqui nesse barco, é o Edmond Dantès. Eu passei agora há pouco das 100 páginas, então estou bem no comecinho, mas já percebi que vai ser uma história muito fluida de se ler, uma escrita que prende bastante, porque são vários acontecimentos e reviravoltas. Nessa história, a gente vai ter, então, traição, na verdade já teve, uma das, eu acho que é a mais importante, não sei o que vem pela frente ainda, mas... Então a gente vai refletir sobre tempo, obsessão, justiça. Até agora, mesmo nesse comecinho, eu já estou adorando e tenho altas expectativas sobre esse livro, acho que elas serão superadas. Um detalhe que eu não falei aqui para vocês é que eu não pretendo ler esses livros numa ordem específica e nem ler o primeiro livro que eu falei para vocês agora em janeiro, o segundo em fevereiro e março. A ideia não é essa. A ideia é ler conforme a minha vontade, mas respeitando a minha vontade primeira, que foi escolher esses 12. Provavelmente junto com eles eu vou ler outras coisas, porque eu gosto de ler mais do que um livro ao mesmo tempo, mas muito provavelmente eu não vou ler 2 desses ao mesmo tempo, então vai ser eles com outras leituras. E a minha próxima escolha, então, foi um grande clássico russo e um grande clássico da literatura mundial, tido pelo próprio autor como o seu livro mais importante e influenciou pensadores como Nietzsche e Freud. E eu estou falando de Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Também tem uma edição belíssima aqui, que saiu pela editora Garnier, muito bonita, capa almofadada, fitilho. Eu estava olhando antes, a diagramação, ela é um pouquinho apertada. Os capítulos começam no meio da página, enfim. Mas darei conta. São quase 600 páginas, mas nessa diagramação aqui acho que eu vou demorar um pouquinho para ler. E tudo bem, a ideia é ler com calma e entender essa história. Antes de Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, a única coisa que eu li foi Memórias de Subsolo. E agora, então, eu vou descobrir do que se trata essa história. Pelo que eu entendi, aqui a gente vai ter 3 irmãos bem diferentes entre si, e eles vão lidar com o pai deles, que é uma pessoa egoísta, violenta e odiada, não sei se só por eles ou se outras pessoas também. Então, eu acho que a gente vai ter reflexões existenciais aqui, que é a marca registrada do Dostoiévski, e estou com altas expectativas. Se vocês já leram essa história, me contem aí se eu devo esperar uma escrita tão densa quanto eu achei, pelo menos, Memórias de Subsolo, e o que vocês acharam deste livro, que é um marco aí na literatura. E a minha próxima escolha é, na verdade, uma releitura. Fazem muitos, muitos anos que eu li esse livro, eu estou muito empolgada para fazer uma releitura dele, e esse ano veio aí. Também numa edição do Clube de Literatura Clássica, essa edição belíssima, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Essa edição
com capa dura, fitilho, muitas ilustrações. Deixei uma marcada para mostrar aqui para vocês. Numa diagramação bem bacana também. Então, muito além de um romance de época, aqui a gente tem ironia, crítica social, construção de personagens femininos principalmente, muito observadoras, perspicazes, inteligentes e que foram escritas por uma jovem escritora. E tem toda a minha admiração. Esse daqui é o meu livro favorito da vida. E essa releitura, além de me deixar animada, também me deixa um pouco temerosa, porque em cada momento que a gente lê um livro, nós estamos mudados, né? A obra lá continua ela mesma, mas nós estamos mudados. Então eu estou bastante empolgada para ver como é que eu vou enxergar essa história depois de mais de 10 anos da primeira leitura que eu fiz. E a minha próxima escolha é de uma escritora inédita para mim. Eu nunca li nada dessa super escritora do gênero romance policial. Acredito que vocês saibam de quem eu estou falando, porque ela é a rainha desse gênero, Agatha Christie, e Não Sobrou Nenhum, esse livro que eu tenho nessa edição da editora Globo, tem quase 400 páginas, tem uma diagramação bem boa. Acho que vai ser um livro bem tranquilo de ler. Aqui nessa história a gente vai ter 10 pessoas que são convidadas para ir a uma ilha deserta e misteriosa, e elas vão começar a morrer uma a uma de acordo com uma cantiga infantil. Acredito que seja uma história de mistério, suspense psicológico, e que eu vou gostar muito de ter contato aí com essa escritora reconhecidíssima. Estou bem empolgada para ler essa história e vir contar aqui para vocês o que foi que eu achei dela. A minha próxima escolha é um livro que eu tenho na minha estante há um certo tempo e eu queria muito ler, do autor espanhol Carlos Luis Zafón, A Sombra do Vento. Esse é o livro 1 de uma série de livros, acredito que tenha mais 2 ou 3 livros dessa série. Além dessa capa maravilhosa aqui, sugeriu uma história muito aconchegante, melancólica. Aqui a gente vai acompanhar um garoto que acaba encontrando um livro esquecido. Ele acaba ficando fascinado pelo livro e pelo autor, e esse garoto vai acabar investigando mais sobre a vida do autor e acaba então mergulhando nos segredos obscuros de uma Barcelona dos anos 40. Eu lerei nessa edição da Suma, que tem 456 páginas, uma brochura bem gostosa de ler. Estou bastante empolgada para conhecer a escrita do Zafón. Não tive contato com nenhum outro livro dele e acho que vou gostar bastante, porque um livro que fala de mistério, romance e literatura não tem como dar errado. No ano passado, eu redescobri Machado de Assis. Acredito que eu tenha lido na escola alguma coisa sobre esse autor, mas ou eu não lembro ou eu não li. Enfim, no ano passado eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas e eu gostei muito. E foi pensando nisso que eu resolvi colocar mais um livro do Machado de Assis esse ano na minha lista. E dessa vez eu coloquei o que todo mundo chama de o maior clássico da literatura brasileira. Eu acredito que vocês saibam que eu estou falando de Dom Casmurro. Nessa história aqui a gente vai acompanhar o Bentinho tentando convencer o leitor de que ele foi traído pela Capitu. E aí, no final dessa história, eu vim aqui contar para vocês o que eu achei. Se traiu ou se não traiu? Será que isso é o mais importante dentro desse livro? Não sei. Eu sei que eu gostei muito da escrita do Machado. Ele é muito irônico, perspicaz. A escrita é muito inteligente e, assim como Memórias Póstumas, eu acredito que em uma única leitura eu não vou conseguir absorver tudo que esse livro aqui tem para oferecer. Vou ler nessa edição da Penguin, que eu vou abrir agora. Eu não abri esse livro ainda para ver como é que é a diagramação. Ah, é tranquilo até. Vamos ver quantas páginas. Quase 400 páginas. Aliás, sobre literatura nacional.
Eu estava olhando o meu histórico de leituras dos últimos anos e vi que eu tenho lido poucos livros nacionais. Estou pensando em fazer um projetinho para ler mais livros nacionais. Por uma questão de conhecimento mesmo. Eu quero saber o que a nossa literatura tem para nos oferecer. E o ano passado eu li livros tão maravilhosos de literatura nacional. Conheci escritores espetaculares, Érico Veríssimo, o próprio Machado de Assis. Esse ano também quero conhecer alguns, então pensando em fazer um projetinho, eu conto para você se eu vou conseguir tirar ele do papel. O próximo livro foi uma escolha filosófica, mas que eu estou muito curiosa para saber o que eu vou achar desse tipo de leitura. E aí eu escolhi logo de cara um dos livros que é a base do existencialismo, embora o próprio autor rejeite esse rótulo. E eu estou falando aqui do Camus, do Albert Camus, com O Estrangeiro. Eu vou ler nessa edição aqui que saiu pela Record. Ele tem pouco mais de 100 páginas, mas eu acredito que eu vou ter que me deter calmamente aqui nessa história. Pelo que eu vi, o protagonista vai acabar sendo julgado por um crime que ele cometeu, mas o julgamento dele vai ser mais sobre ele do que sobre o crime. E envolvido nessa discussão, acredito que vai ter uma construção filosófica que vai refletir sobre o sentido da vida e a moral social. Também estou bem empolgada para ler esse livro, nunca li nada desse autor e tenho grandes expectativas. O próximo livro é uma distopia. Eu gosto muito desse tipo de leitura porque traz geralmente muitas discussões, reflexões e comparações com o mundo em que a gente vive atualmente. E essa escolha aconteceu, porque eu já tinha na minha estante, e dois, porque as pessoas falam que esse livro, embora tenha sido escrito lá nos anos 30, ele tem tudo a ver com a nossa sociedade atual. Eu estou falando de Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eu tenho essa edição da Biblioteca Azul. Também não abri para ver como é que é a diagramação. É meio apertada, mas vai dar para ler. E aqui a gente tem quase 300 páginas, e essa foto. E aqui então a gente tem uma sociedade futurista, onde tudo é controlado, nascimento, emoções, desejo e felicidade. O que eu espero aqui? Uma crítica social afiada, uma leitura bem provocadora e muitas comparações com o mundo atual. A minha próxima escolha é de um escritor que eu também conheci no ano passado. Estou apaixonada e quero ler tudo deste homem, mas vamos aos poucos, né? O ano passado eu li Ensaio sobre a Cegueira, um livro que me deixou paralisada, que me deixou exausta, que me deixou com raiva, que me deixou no chão. E eu gostei tanto de sentir todas essas emoções que neste ano eu escolhi Ensaios sobre a Lucidez, do Saramago. Nessa edição da Companhia das Letras, acho tão bonitas essas capas. A diagramação é ótima, já conheço, né, do outro livro, embora, olha o blocão de texto. Cadê o parágrafo? Cadê o travessão? Tem nada. Mas mesmo assim, gente, apesar da escrita ser um pouco desafiadora, logo a gente pega o ritmo e vale muito, muito a pena. Então, nessa história aqui, pelo que eu li, é uma continuação temática de Ensaio sobre a Cegueira. Alguém veio aqui nos comentários outro dia e disse que esse livro não é uma continuação de Ensaio sobre a Cegueira, que eu havia comentado num livro anterior que era. E a pessoa tem razão. De fato, não é uma continuação, assim, seguida, né? Porém, eu acho que a gente pode dizer que é uma continuação temática, porque tem alguns personagens lá do Ensaio sobre a Cegueira que estão aqui, e a temática porque vai acontecer uma outra situação meio absurda aqui. As pessoas todas ou não vão votar no dia das eleições, ou todas elas votam em branco. Então vai acontecer um colapso no governo aí e vai abalar as estruturas da democracia. Como será que vão lidar com essa situação da população se recusar a escolher o seu representante? Se você já leu esse livro, me conta aí se você achou que ele tem a ver com o Ensaio sobre a Cegueira e o que eu devo esperar do Saramago nessa história aqui. O próximo livro é uma não-ficção escrito por uma vencedora do Prêmio Nobel de Literatura.
Uma leitura que me foi muito recomendada. Eu tenho uma amiga, a Letícia, que gosta bastante dessa história. E eu me obriguei a ler porque a propaganda foi muito grande também, porque me interesso por esses temas. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana. Não saberei falar este sobrenome, então vamos falar apenas da Svetlana. Lerei nessa edição da Companhia das Letras, uma brochura bem gostosa de ler também, diagramação bem ok. Ele tem quase 400 páginas e aqui a gente vai acompanhar relatos reais de mulheres soviéticas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Acredito que vai ser uma leitura muito comovente, muito humana, muito íntima. E eu vou ter que estar num momento muito bom, assim, para ler, porque eu sou chorona com livro, gente. Eu não sei como é que vocês são, mas eu me derreto muito fácil. E aqui eu acredito que vou ficar muito tocada pelas histórias dessas mulheres. Me contem aí se vocês já leram e se é isso mesmo que eu devo esperar dessa leitura aqui. O próximo livro entrou na minha lista porque com todo mundo que eu conversei que já leu esse livro, a opinião foi unânime. Leia porque é muito bem escrito, é tocante e vale muito a pena. Então, peguei para ler do Stefan Zweig, autobiografia O Mundo de Ontem. Nessa edição da Zahar, ele é um livro um pouquinho maior do que os livros tradicionais. A diagramação é bem tranquila até. Ele tem quantas páginas? Quase 400 páginas. Aqui a gente vai acompanhar então memórias de um intelectual europeu que viveu o colapso de uma era. Eu vou ler bem rapidinho para vocês aqui um texto que está na orelha desse livro que eu achei muito interessante. Fui contemporâneo das duas maiores guerras. Conheci a liberdade individual em seu grau e forma mais elevados, e depois em seu nível mais baixo em muitos séculos. Fui festejado e desprezado, livre e subjugado, rico e pobre. Minha vida foi invadida por todos os pálidos cavalos do apocalipse. Revolução e fome, inflação e terror, epidemias e emigração. Sob os meus olhos, vi as grandes ideologias de massa crescendo e se disseminando. Uma leitura melancólica, elegante e profundamente reflexiva sobre cultura, política e pertencimento. Acredito que será um livraço. E o próximo livro é um livro contemporâneo de uma escritora romena que eu desconhecia até o ano passado, quando eu adquiri esse livro. O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes, da Tatiana Tibolek. Eu acredito que não é assim que se pronuncia o nome dela, mas o meu romeno está falhando hoje, então perdão. Eu tenho essa edição que saiu pela editora Mundarel, numa brochura bem simples, não tem orelha, inclusive. Um livro de pouco mais de 200 páginas, mas que traz uma história que me deixou muito curiosa. Aqui a gente vai acompanhar a difícil relação entre um filho e sua mãe, que estão separados por algum motivo que a gente vai descobrir lendo a história, e uma tentativa de reaproximação deles. Então, acredito que vai ter muito drama, mas o que eu ouvi falar é que o texto é muito sensível, ao mesmo tempo em que é duro e emocionalmente bem intenso. Então, tá com cara daqueles livros curtos e devastadores, sabe? Estou bastante curiosa com esse livro contemporâneo. Me contem aí se vocês já conheciam essa autora ou este livro. E essas aqui, então, são as minhas escolhas para 2026. São livros que eu não pretendo apenas ler, eu quero vivenciar uma experiência. E se você gosta desse tipo de conteúdo também, fica aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda para alguém que está precisando de uma inspiração para escolher livros para 2026. Tem sempre espaço para mais uma pausa literária.